Aleluia. A graça e a paz de Cristo, irmãos, amém? Nós estamos nessa tarde na presença de Deus, e Deus é bom, e a misericórdia de Deus dura para sempre. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que nada pode nos separar do amor de Deus, que se manifestou e está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é dia 1º de agosto, e os irmãos têm conhecimento, a minha esposa faleceu no dia 6 desse mês que se passou. E eu pedi para o pastor o que eu queria pregar. Ele falou para mim que eu tinha o tempo que eu quisesse para esperar. E quando eu estivesse pronto, eu poderia então pregar. E eu falei para ele, depois de alguns dias, você pode me escalar para pregar. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver os profetas e os reis escrevendo e profetizando. E em todos os momentos que você vê os reis escrevendo ou profetizando, ou o povo falando, ninguém esconde a dor que está passando. Davi não escondeu a dor que estava passando. Abraão não escondeu a dor que passou com a perda de Sara. Jesus não escondeu a dor quando o seu primo foi morto. E nos diz a palavra que ele saiu para um lugar deserto, e ele queria ficar só, porque seu primo João Batista havia sido morto. E em muitos salmos que você vai ler, você vai ver o salmista começando relatando a sua dor, relatando o seu sofrimento, relatando a sua angústia. Quando eu fiz teologia, o TCC que eu fiz foi sobre dor, sobre sofrimento, e que a dor é pedagógica, e que o sofrimento é pedagógico, e nós como pais sabemos disso, como damos uma palmada em nosso filho, e ele sente a dor, ou quando tiramos alguma coisa do nosso filho, um brinquedo, e ele sente a dor da perda, ou quando colocamos ele de castigo na cadeira, e ele sente a dor da perda da liberdade por alguns minutos, e isso é para ele um ensinamento, um tratamento da parte de Deus. E quando tudo aconteceu na minha vida muito rápido, eu questionei Deus, eu gritei, chorei, eu me coloquei como vítima, eu coloquei a minha esposa como vítima, e nesses dias eu lutei muito com Deus sobre isso. Em um dos momentos que eu conversava com Deus, e estava conversando também com uma pessoa nessa hora, eu falei assim, quantas vezes eu preguei que eu e minha esposa vivíamos andando sobre as ondas, porque ele já era doente há alguns anos, há 27 anos atrás, quando ele ficou doente. Não morreu da doença que os mestres dizem, ou tinham dito que ele ia morrer, mas morreu de Covid. E eu sempre falava que Deus tinha nos tirado do barco e nos levado a andar sobre as águas todos os dias, vivendo um milagre. E quem já veio aqui e ouviu falar, eu disse isso aqui muitas vezes. E eu questionei Deus sobre isso, e Deus me disse o seguinte, bom, você sempre achou que você andava sobre as águas, mas nunca foi você que andou sobre as águas. O milagre não era seu, era dela. Você estava no barco, e ela sobre as águas, como Pedro. E Deus me falou, ela terminou a travessia dela.
E Deus me questionou: como você vai terminar a sua travessia? Porque eu fiquei para continuar a minha caminhada. E Deus me trouxe o texto, que é o que o pastor Hugo começou a pregar de manhã, é a continuação, que está em 2 Reis, capítulo 2, abra sua Bíblia, e você vai entender. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Segunda Reis, capítulo 2, verso 19. Diz assim, em diante, 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Há uma tradução que diz assim: porém, as águas são amargas e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Eliseu tinha acabado de receber o ministério profético que Elias exercia. E ele recebeu na porção dobrada, como ele tinha pedido. Elias recebeu de Deus o ministério. Quando Elias foi tomado, levado em um redemoinho e levado aos céus, diz a palavra que caiu no meio do redemoinho, daquele vento, daquele forte redemoinho, a capa de Elias e as vestes de Elias. E nos diz a Escritura que Eliseu pegou a roupa de Elias, rasgou e deu fim nas roupas de Elias, mas pegou a capa. Todo profeta tinha um manto profético, uma capa profética, e como ele tinha pedido para Elias, que ele queria receber a porção dobrada, ele tinha direito de ficar com a capa, mas não tinha direito de ficar com a roupa de Elias. O que quer dizer isso, irmãos? Você tem direito de receber dons espirituais, mas você não tem direito de viver a minha vida ou a vida de qualquer pessoa. As vestes na Bíblia são as nossas obras, é a nossa vida. E Eliseu entendeu muito bem que ele não tinha que viver a mesma vida que Elias viveu, mas ele tinha que viver uma vida melhor que Elias viveu. Por isso ele pediu: eu quero porção dobrada. Meu irmão, você não pode viver a vida de ninguém, porque cada um vai viver a sua vida, e um dia Deus vai tomar para si aqueles que é dele, querendo ou não, Deus vai levar os deles. E cada um vai viver a sua vida. E se o seu pai morrer, ou se a sua mãe morrer, ou se a sua esposa morrer, ou se alguém morrer, você não vai viver a vida dele, você vai ter que viver a sua vida. E isso que Deus falou comigo, você vai viver a sua vida. Mas você não pode perder o Espírito de Deus que está sobre o meu povo. Você não pode perder o ministério que está sobre o seu povo. Então eu entendo, meu irmão, que agora nessa fase que eu estou vivendo, como os profetas viveram, como Davi viveu, como Jeremias viveu, como tantos viveram, chega uma hora que nós temos que entender que eu vou ter que viver a minha vida e o ministério que Deus me deu, porque Deus assim o quer, porque é decisão de Deus.
A gente pede, mas quem decide é Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Eu tinha planos, tinha alvos. Meu plano, para o dia 25 desse mês, 27, era viajar para a praia com a minha esposa, passagem comprada, hotel reservado, tudo pronto para passarmos o aniversário de 31 anos de casado. Mas Deus não tinha esse plano, Deus tinha outro plano. E uma coisa que o pastor Hugo tem dito muito aqui, e uma coisa que ele me disse lá no gabinete pastoral: não se perca nas perdas. Nós vemos Jericó aqui, uma cidade, uma terra, que outrora, no passado, antes desse dia, foi a maior e mais gloriosa cidade de Canaã, a cidade mais fortificada, a cidade mais rica e mais próspera. Mas quando ela foi invadida por Josué, ela foi arrasada, ela foi aniquilada, ela foi colocada no pó, e ela ficou no pó por 700 anos, até ser novamente reconstruída. E ela foi reconstruída, mas quando foi reconstruída, aconteceu algo com aquela cidade. Ela foi reedificada, mas quando eles foram beber das águas daquela cidade, as águas que outrora eram boas, agora eram amargas. A Bíblia compara nosso coração como terra, por isso tem a palavra do semeador, indo o semeador a semear. E há vários tipos de terra. E eu quero comparar aquele Jericó a uma pessoa que passou por perdas, que passou por fracassos, que passou por derrotas, e que tentou reconstruir a sua vida, e levantou, ficou de pé, mas trouxe consigo marcas profundas, que tornaram a vida daquela pessoa uma vida amarga. Eu não quero ser amargo. Porque a amargura envelhece os ossos. Porque a amargura nos afasta de Deus. Porque a amargura nos afasta do irmão, da irmã, da família. Porque a amargura nos afasta de tudo aquilo que é bom e nos aproxima de tudo aquilo que é ruim. E essa cidade agora estava vivendo tempos de amargura, de águas más, e tudo que eles queriam fazer não dava certo, porque a água era estéril, a terra era estéril, a cidade era estéril, era uma vida estéril. Mas eles resolveram, receberam a ministração. É tão interessante, porque quantos profetas passaram por aquela cidade? Quando Eliseu vai atravessar o rio Jordão, nos diz a palavra que ali tem uma escola de profetas, e todo mundo tinha revelação de Deus, porque falaram para Eliseu: você sabe que o Senhor vai tomar sobre ti o seu Senhor? Ele disse: sei, cala a boca, eu estou sabendo. Era todo mundo cheio do Espírito de Deus, era todo mundo revelado. Eliseu estava seguindo a Elias, mas ele não estava seguindo às cegas. Ele também tinha contato com Deus, ele também tinha revelação da parte de Deus. Os profetas que estavam em Jericó tinham revelação da parte de Deus. E então Eliseu atravessa o Jordão, volta novamente o Jordão e entra na cidade. E aquele povo que viu Elias tantas vezes nunca tinha pedido a Elias para curar a terra. Quantas vezes você vem na igreja, quantas vezes você encontra um profeta de Deus, e você sabe que você tem um problema, mas você não tem coragem de pedir solução para ele? Quantas vezes você está angustiado, amargurado, e quando chama você para vir aqui na frente, você não vem?
Porque a amargura, a tristeza te impede de levantar. Quantas vezes você vai orar, você não tem coragem de ser sincero na oração e abrir seu coração, como o salmista fala tantas vezes, que ele é pobre, que ele é miserável, que ele é necessitado, que ele está angustiado, que ele está quebrado, que ele está moído. Jeremias fala que ele está tão moído que ele sente que os dentes da boca dele estão como areia, de tão quebrado que está. De tão moído que está, de tão angustiado que está. Mas chega um dia, meu irmão, que você vai ter que falar para Deus: Deus, eu quero uma solução. Por isso eu estou aqui hoje. Porque eu quero uma solução. A única solução que tem é a solução que Eliseu faz. Quando Eliseu escuta daqueles homens que a cidade era uma cidade boa, tinha tudo para ser bom, mas as águas eram más, eram amargas, e a terra era estéril. Há a tradução que fala, e nelas a morte. Nelas a morte. E aí Eliseu fala assim, então subiu, Eliseu pede para trazer para ele uma salva, uma bandeja nova, e colocar naquela bandeja sal. E ele sai sobre as fontes das águas, lançando sal sobre as fontes das águas e profetizando. Mas por que sal? Todo sacrifício na Bíblia é apresentado com sal. É o sal do sacrifício. Se matava um boi, partia o boi, deitava sal no boi e queimava com sal. E sal era dinheiro, irmão, era moeda cara. As principais cidades do mundo foram construídas à beira de salinas. Nova York foi construída à beira de salinas, onde há sal, para poder trazer recurso financeiro para a cidade. Então, o que nós vemos? Eles estão dizendo o seguinte: a terra é doente, as águas são amargas, a morte. Então ele manda trazer o sal do sacrifício, aquilo que tira a corrupção, aquilo que impede de apodrecer a carne. Há um jargão no direito que fala assim: salgar carne podre. O que quer dizer isso? Depois que a carne está podre, você pôr sal na carne não adianta, porque está podre. Salgar carne podre no direito é quando você vai fazer uma ação de execução e a pessoa não tem como pagar, é pobre, miserável, acabou, está no pó. Mas a pessoa quer fazer a execução, e o advogado consciente fala: você vai salgar a carne podre, porque não vai alcançar resultado. Então o sal era deitado para tirar a corrupção. Quando colocava o animal que era impuro, ou quando apresentava o bolo, a farinha, ou qualquer oferta, se punha o sal, porque era impuro, e o sal era para purificar aquilo, e aquilo ser queimado como oferta. E sabe qual é o sal do sacrifício hoje? Jesus. Quando Moisés encontra-se em Mara, o lugar das águas amargas, lá fala assim, ele manda cortar um pedaço de lenho, havia uma árvore lá perto, e ele fala: corta um pedaço daquela árvore, o galho verde. Eles vão lá, cortam um pedaço daquela árvore, o verde, e eles jogam aquele galho verde nas águas, e as águas amargas de Mara se tornam doces. E Jesus, quando está sendo levado para o sacrifício, ele fala o quê? Se fazem isso com lenho verde, quanto mais com lenho seco. Sabe
que Jesus está dizendo? Aquele lenho que Moisés lançou nas águas em Mara era eu. O lenho que purifica as águas, o lenho que purifica a terra, o lenho que traz saúde. E quando você passa por lutas, e quando você passa por dificuldades e por perdas, daqui em diante, quem vai ministrar na sua vida? Eu não vou deixar a amargura ministrar na minha vida. E você não vai deixar a amargura ministrar na sua vida. Porque quando as coisas acontecem, a pergunta é: onde está o seu Deus? Porque Deus ouviu os outros e não ouviu você. E a gente também pergunta, por que ele saiu? E eu conversei isso com o pastor Hugo, nós conversamos, porque eu e o pastor estamos, e muitos irmãos aqui, estamos passando pela mesma dor. E a gente olha algumas coisas acontecendo, ou recebe algumas mensagens, ou vê algumas fotos, e vem no nosso coração, porque não é comigo isso? Irmãos, é sincero, vou ser bem sincero, tem hora que dá raiva. E se eu deixar a raiva ser ministrada no meu coração, eu vou ficar amargurado. E se eu deixar a angústia entrar na minha vida, eu vou ficar amargurado. Eu não vou ser um homem doente. Eu vou ser um homem curado, porque quem vai ministrar na minha vida é Jesus. E quem vai ministrar na sua vida também é Jesus, se você já está amargurado. Se você já perdeu muito, ou se você está perdendo, ou se você está triste, angustiado, desamparado, abandonado, não importa, enfermo, não importa quem está ministrando na sua vida, porque quem ministra na sua vida é o que vai produzir a cura. Quem vai ministrar na sua vida? O povo de Jericó demorou muito tempo a tomar essa decisão. Quantas vezes você veio nessa igreja? Entrou amargurado e saiu amargurado. E deixou ainda os ministros da amargura aprofundarem a doença do seu coração. E na sua vida só tem esterilidade e morte. Sendo o que a palavra de Deus nos diz é o seguinte: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Da minha vida vai correr rios de águas vivas. Da vida da minha filha vai correr rios de água viva. Da vida do meu filho vai correr rios de água viva. Da vida da minha nora vai correr rios de água viva. Porque em Deuteronômio fala que tem famílias que são amarguradas. Deuteronômio fala o seguinte, que há famílias que se afastam de Deus. Deuteronômio capítulo 29, 18. E essa família que se afastam de Deus, nasce nela, no coração dessa família, raiz de amargura e veneno amargo. Deuteronômio 29, 18. Então na raiz da minha família não vai ter a amargura, mas na raiz da minha família vai ter amor ministrado por Deus.
E você que está aqui nessa tarde, o louvor pode subir. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas eu quero dizer a você, você tem que fazer como Eliseu. Ele foi viver a vida dele. Ele não foi viver a vida de Elias. Você vai ter que fazer como Eliseu. Ele foi viver o ministério dele. Ele não foi viver o ministério de Elias. Ele vai viver o ministério dele integralmente, e a vida dele integralmente. E na vida de Eliseu não havia espaço para amargura, mas na vida de Eliseu havia espaço para ministrar vida e saúde. Na minha vida e na vida da minha casa, quem ministra é o Senhor. Como está a sua vida? Você vai esperar passar toda a escola de profetas? Você vai esperar passar o maior profeta do mundo, que foi levado ao céu vivo, Elias? Ou você vai esperar a oportunidade que passe diante de você e falar: é hoje. Hoje eu quero ser curado de todo sentimento de amargura, de perda, de angústia, de necessidade, de desespero, de enfermidade espiritual, de enfermidade psicológica, de enfermidade emocional. Eu não quero mais viver isso. Se você não quer mais viver isso, tem uma pessoa aqui, o leão verde, o sal do sacrifício, e o nome dele é Jesus. E se você crer nele, ele vai curar a sua vida, e da sua vida vai fluir rios de águas vivas. E diz o texto no final, que depois que Eliseu ministrou a cura, que daquele dia em diante, até os dias de hoje, as águas são boas. Jericó está até hoje edificada lá. Até hoje Jericó está lá. E até hoje as águas de Jericó são boas. Já se passaram milhares de anos, mas a bênção não saiu. Já se passaram milhares de anos, mas o mesmo Deus que fez aquele milagre é o Deus que está aqui pelo seu Filho Jesus Cristo, para curar a sua vida, para curar a sua alma, para curar o seu espírito, para curar o seu coração, para transformar a sua casa, para transformar a sua vida. E se você precisa, assim como eu, nessa tarde, ser ministrado por Jesus, para Ele curar tudo aquilo que está doente na sua alma e no seu espírito, e te dar vida, e vida nova, e vida abundante. Se você precisa disso, fique em pé onde você está, e Deus vai curar o seu coração. Fique em pé. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você precisa disso, tenha coragem de dizer: Deus, eu preciso de cura. Eu perdi, mas eu preciso de cura. Ministra na minha vida, ministra em meu coração. Deita em mim o leão verde, joga em mim o sal do sacrifício. Traz para mim aquilo que eu necessito para que a minha alma seja curada. Eu estou cansado de fluir águas amargas. Eu estou cansado de ter palavras amargas. Eu estou cansado de ter um pensamento amargo. Eu estou cansado de ter uma vida amarga. Mas eu quero ter uma vida nova, doce e frutífera, sem morte. Que a minha voz, quando falar dentro da minha casa, ministre vida. Que a minha mão, onde eu pegar, que a minha mão, onde eu colocar as minhas mãos, produza salvação, produza cura. Porque o Senhor quer te ajudar, você que ficou em pé e que sabe que hoje Deus vai curar o seu coração, que é a sua terra ferida, que é a sua terra magoada, que é a sua terra doída, mas dela não vai mais fluir uma água amarga. Dela vai fluir
uma água nova, viva.